O vídeo a seguir trata-se de uma história fictícia. Um mapa. Os reinos e os acontecimentos se diferem da realidade. O continente Orcurum se divide em 8 reinos. Nova Pátria, Latino, Romano, Turco, Árabe, Africano, Haiwan, Russo, Dinastia Francesa, Inglês, e Exúcia. E muitas ilhas e territórios sem dono, dividindo os reinos, o que causou as guerras entre os impérios. Império Turco e Árabe entram em conflito por Alexandria. Império Turco com o reino da capital Istambul, e os árabes com o reino de Damasco. O Império Turco vence a batalha, e toma posse de Alexandria. Império Africano e Império Haiwan unem forças para conquistar Nova Delhi. Os africanos com o reino capital Cairo e os Halaus com o reino capital Tóquio. Império Turco entra na briga por Nova Delhi com o reino capital Istambul e o reino de Jerusalém. Império Africano e Haiwan ganham a batalha. Nova Delhi é dividida em Delhi do Oeste, que pertence aos africanos, e Delhi do Leste, posse dos asiáticos. Enquanto isso, no extremo sul, o Império Inglês expandia suas terras, descobrindo a ilha de Manchester e anexando ao seu território. Império Romano e Russo entram em disputa pelo domínio de Amsterdã, com os reinos de Milão e Oslo. Milão vence a batalha e o Império Romano toma posse de Amsterdã. Império Exúcia declara guerra ao Império Haiwan. E o primeiro ataque a território acontece. O reino de Atena ataca Nagasaki. A guerra dura semanas. Atena vence a batalha e o Império Exúcia anexa território em Nagasaki. Império Turco declara guerra aos Halaus. Exúcia e Turquia formam a aliança Eixo. Império Árabe declara apoio aos Halaus e formam a aliança Aliados. Império Haiwan cede sua parte em Delhi para o Império Africano. Império Africano unifica Delhi do Oeste e Delhi do Leste e forma o reino chamado Delhi. E declara apoio aos Álidos. Os aliados atacam Jerusalém, Tóquio, Delhi, Damasco e Dubai entram em guerra com o Império Turco, que contava com os exércitos de Istambul e Jerusalém. Os Exúcia ficaram de fora da guerra por estar longe de Jerusalém. Os aliados em maior número vencem a batalha, e Jerusalém é dividida em 2 partes. O Império Árabe fica com a parte norte, que mantém o nome de Jerusalém. O Império Haiwan fica com a parte sul, que é nomeada Tel Aviv. Império Inglês declara apoio ao Eixo. Ingleses e gregos atacam Hiroshima. Atenas, Berlim e Londres entram em guerras com Halaus e africanos. Tóquio e Joanesburgo partem para defender Hiroshima. Os Impérios do Eixo estavam em maior número, mas não contavam com o poderoso exército de tanques de guerra dos asiáticos. Os aliados vencem a batalha, apesar do grande número de baixas. Os Halaus conseguiram expandir seu território e ganhar mais respeito. Os ingleses perderam território ao norte, mas ganhou território ao leste com dívida pelo prejuízo dado pela guerra proposta pelos gregos. Os gregos só tiveram prejuízo. Perderam território, perderam respeito, viram seus inimigos ganhar respeito, e perdeu um grande número de soldados. E assim ficou dividido o mapa, entre aliados, Eixo e os países que por enquanto não estão de nenhum lado.